Olá, pessoal. Vamos começar mais uma live hoje. Eu sou Mariana Varela, editora aqui do Portal Drauzio Varela. Lembrando que nós temos feito essas lives às terças e quintas, sempre às 6 da tarde, aqui no perfil. E hoje a gente vai conversar sobre um tema que tem tido muita demanda aqui no portal, né? As pessoas têm mandado muita pergunta e muitos e-mails, enfim, a respeito do aumento de casos de ansiedade e depressão durante a pandemia de Covid-19. A gente já tratou de saúde mental aqui nessas lives, é um tema que a gente trata com frequência aqui no portal, né? Lembrando que nós temos um podcast só sobre saúde mental, o Entre Mentes, tocado pelo nosso editor Luiz Fujita, e ele aborda muitos aspectos da saúde mental, vários tipos de transtornos, e essa é uma preocupação muito grande da gente aqui do site, é trazer sempre esse tema para cá. Para isso, hoje eu vou conversar com o Dr. Fernando Gomes, que também já foi entrevistado pela gente aqui, pelo Dr. Drauzio em outros momentos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem tido mesmo aumento de depressão, de ansiedade durante a pandemia? Até onde essa ansiedade é normal ou não? Quando que começa a ser caracterizado como transtorno ou como doença? Enfim, a gente vai abordar esses aspectos todos aqui com o Dr. Fernando. Deixa eu só ver se ele já está a postos aqui para a gente começar. Dr. Fernando, se eu estiver aí, pode me mandar. Pronto, já tá. Olá, tudo Pessoal, bem, doutor Fernando? olá, boa tarde. Estão me escutando bem, Mariana? Estou escutando super Ah, bem. maravilha, maravilha, maravilha. Primeiro, eu queria agradecer, em nome do Portal Drauzio Varela, por você estar mais uma vez aqui com a gente. A gente está fazendo essas lives, né, para tratar temas ligados à pandemia, essa situação que a gente está vivendo aqui, que é difícil para todo mundo, em graus diferentes, mas... Uhum. E um dos temas que a gente mais tem sido chamados para abordar aqui, que as pessoas têm mais falado, é a parte de saúde mental mesmo, não tem jeito. Além dos aspectos, né, de sintomas e problemas ligados à Covid, fora disso, saúde mental é o tema mais abordado. E costuma ser um tema que gera muitas questões mesmo, de um modo geral. Então, eu queria que você pudesse, Fernando, começar se apresentando aqui para se tem Sim, alguém que não te conhece aqui. sim, olha só. Eu sou o Fernando Gomes, eu sou neurocirurgião, neurocientista e comunicador. Tenho um carinho muito grande por você, pelo Dr. Drauzio Varela, por toda a equipe. E a gente também milita no mesmo caminho, né, na mesma trilha de levar conhecimento e, enfim, informação de qualidade para toda a população. E, de fato, você falou algo que está chamando muito a atenção da gente, tanto das demandas que as pessoas têm trazido para perguntar e conversar com a gente, como também de uma realidade, né, que quando a gente olha, na verdade, todo o horizonte que existe envolvendo a questão da pandemia, a gente presta muita atenção, e isso faz sentido no momento inicial, né, na questão de, bom, vamos controlar a questão da infecção, achatar a curva, evitar que todas as pessoas fiquem contaminadas de repente, mas a gente percebe que existem outras curvas ali que são mais sorrateiras, escondidas, e aí a gente fala de emergências não relacionadas ao coronavírus, pacientes com doença crônica, então como câncer, diabetes e outras doenças que precisam de cuidado e por essa questão inicial estão sendo privilegiados a questão do vírus, principalmente, a gente entende, mas sabe que isso tem esse efeito colateral. E uma quarta curva que acaba sendo algo que talvez seja muito problemático, né? Que é a curva relacionada com a saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, eu acho que você escolheu um tema bacana e que é isso mesmo, é ansiedade e depressão, e até do próprio desdobramento da depressão, a preocupação com o suicídio acaba sendo algo que a gente precisa falar, a gente precisa conversar, porque orientando as pessoas, a gente vai, com certeza, reduzir essa incidência, esse problema, e até talvez a prevalência, que poderia ser muito maior em decorrência desse evento que a gente está passando, né, não só aqui, mas no mundo todo. Então, assim, realmente é extremamente importante esse assunto que a gente vai conversar aqui agora. Uma das coisas que a gente tem notado muito, assim, principalmente no início da pandemia, né, o que gerou um aumento de ansiedade nas pessoas é essa situação de incerteza, né? A gente não sabe até quando a gente vai ficar
isolamento social, quando vai ter uma vacina, se a gente vai ter uma vida mais parecida com o que a gente tinha antes ou não. Enfim, são muitas incertezas. E isso, para quem tem ansiedade, é um terror, né? Olha só, Mariana, a gente pode imaginar o seguinte, né? Existe sim uma mudança que eu acho que veio para ficar e a gente vai carregar algumas coisas depois que tudo isso passar. Porque vai passar isso. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa falar para todo mundo a gente não sabe precisar exatamente quando, e eu acho que por isso que toda essa comunicação ela acaba sendo algo que estimula um pouco o nosso receio, nosso medo e nosso estado de alerta e, portanto, a ansiedade, mas isso vai passar e a gente vai olhar para trás e vai entender se a gente exagerou em algum ponto, se a gente vacilou em outro ponto que deveríamos ter prestado atenção, e eu acho que isso é absolutamente normal. Mas no começo, quando a gente recebe essa notícia, essa orientação que a gente está tendo, que já levou à mudança de comportamento, né? As pessoas já não se saúdam, já não se cumprimentam como antigamente. A máscara, o que parecia uma coisa que jamais iria fazer parte do nosso vestuário, já foi incorporado, isso é um fato. A gente já não cumprimenta mais as pessoas com um beijinho no rosto, né? Então, assim, as coisas de fato mudaram. Como a gente sabe que existem incertezas, do tipo, olha, quando vai ter uma vacina, de fato, quando a gente vai ter um remédio que vai ter uma eficiência enorme, porque os remédios têm eficiência, mas, assim, os estudos ainda não estão comprovando o quanto que eles têm, enfim, isso é normal, né? A gente deixa de lidar com uma coisa que a gente chama de inteligência emocional, que é pelo menos essa capacidade que a gente vem treinando no decorrer dos anos, de segurar um pouquinho aqui esse medo, sabendo que se a gente fizer tudo direitinho e se der tudo certo, e a gente tiver sorte e as coisas estiverem arrumadas, a gente vai sair bem no final. Só que a gente não tem essa resposta agora. Então a inteligência emocional não é algo que, se a gente acionar, a gente vai ter resultado. Para quem já tem ansiedade, já tem aí uma predisposição genética e às vezes até um ambiente domiciliar ou de relacionamentos, não vou falar mais tóxico, mas menos protegido, menos equilibrado, a chance de entrar num processo mesmo patológico, doentio, com acometimento, acaba sendo muito maior. E isso, de fato, preocupa a gente. E a gente tem visto também as pessoas com muitas dúvidas em relação assim, a que horas eu vou perceber, quando eu vou precisar de ajuda, né? Até que momento, porque um pouco de ansiedade nesse momento, eu acho que não tem ninguém que não tenha tido, né, em alguma fase, né? Mas qual é a hora da pessoa chegar e falar, não, a partir de agora não está mais dentro do que se esperava, como, né, uma condição mais, entre muitas aspas, normal, e eu preciso de ajuda? É assim, quando começa a existir sofrimento e prejuízo da sua funcionalidade. É lógico que assim, a gente tem que entender que nós estamos num momento de adaptação, né? O cérebro humano, depois que passa mais ou menos 21 dias, 3 semanas mais ou menos, de qualquer novo processo que você encare como algo rotineiro, ele tende a se adaptar. Mas a gente ainda está nesse processo, porque cada hora vem uma informação nova e geralmente as informações elas não são muito de se comemorar, né? Elas são de trazer para a gente num estado de uma preocupação. Então, vamos lá. A pessoa com mais ansiedade, ela tende a ter alteração do hábito alimentar. Então, ela pode comer demais ou até mesmo comer de menos. Ela pode ter alteração no sono. Então, a gente fala assim, insônia mesmo, né? A pessoa não consegue dormir à noite. Aumentar o grau de irritação, de irritabilidade, e sai brigando com todo mundo. Isso é muito ruim. A sensação de mudança do padrão de energia do corpo. Então, quando isso causa uma angústia muito grande, e digo até mais, quando você pega o extremo disso, por exemplo, pessoas que têm ataque de pânico, que é aquela sensação iminente de morte, ou de descontrole mesmo, enfim, é a hora de procurar ajuda sim. E a gente sabe que assim, as coisas acontecem, mas também não tem só mal que não traga alguma coisa bacana ou boa, né? Você vê, hoje em dia a gente pode fazer consulta online, hoje em dia existe até a possibilidade de terapias com o pessoal da psicologia por esse mesmo caminho. Então, assim, a gente não vai ficar totalmente descoberto. E a gente está aqui para justamente dar dica, né? Tanto para a pessoa reconhecer isso, como para se armar, se instrumentar no seu dia a dia, para não permitir que esses gatilhos venham a acontecer. E agora, inclusive, a gente tem visto que alguns profissionais, inclusive na área de psicologia, têm se colocado
para atender pessoas gratuitamente, né? Tem alguns serviços aí que a gente, inclusive, vai divulgar também, que acho que é um trabalho importante para quem nunca fez terapia, que tem um pouco de dificuldade de procurar. Quem já está em terapia, geralmente, agora, muita gente tem continuado agora nessa, né, fazendo terapia online, quem já estava fazendo psicoterapia antes. Agora, doutor Fernando, outra dúvida que a gente tem um pouco em relação à depressão, que aí às vezes pode ser ainda mais séria, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também em que momento a pessoa precisa de ajuda, porque a gente tem visto que tem, inclusive, aumentado o número de tentativas de suicídio. Isso é uma coisa que preocupa bastante a gente aqui. A gente sabe que assim no Brasil, mais ou menos o número são 11 mil suicídios por ano. Ao redor do mundo, o número aproximado é de 800 mil por ano. E o que a Organização Mundial de Saúde aponta como possibilidade é que esse ano aqui a gente tenha quase que o dobro, 1.500.000 pessoas. Então a gente fica falando, olha como é curioso, Mariana, a gente fica falando de número de pessoas que sucumbiram, que faleceram por conta do coronavírus, mas talvez o número escondido atrás dessas tábuas seja muito maior por problemas secundários, como por exemplo esse que a gente está falando. Então assim, é normal, até certo ponto, a gente ficar preocupado, é normal a gente sentir um pouco de medo, é normal a gente ter um pouquinho de ansiedade, isso faz parte do processo. Né? Agora, a pessoa que, por exemplo, ela tem depressão e está tratando, ela tem que continuar o tratamento. Agora, a pessoa que não tem, mas assim, percebeu que mudou alguma coisa, que ela perdeu a energia para a vida. Porque depressão, às vezes as pessoas confundem, né? Acham que depressão é simplesmente tristeza. Não, tristeza todo mundo, de alguma forma ou de outra, está sentindo. Imagina, as pessoas que têm um parente ou a própria pessoa que está doente, com toda essa questão de não poder encontrar os mais velhos, ou então de ter que ficar em isolamento quando está doente, ou perde um ente querido, e todo esse processo de luto está diferente. Veja, a gente não está podendo fazer velório, é um negócio muito diferente. Né? Então, assim, sentir um pouco de tristeza faz parte do processo. Aliás, seria normal se a gente não sentisse. Mas o indivíduo começou a mudar demais essa característica, até com prejuízo do ponto de vista cognitivo, ou seja, a memória fica péssima, o indivíduo está embaralhando a noite pelo dia, ou está totalmente prostrado, só querendo ficar na cama, ou então perdeu a graça de uma forma total. Opa, levantar aí a sirene e prestar atenção que isso pode ser um transtorno mental, isso pode ser sim uma depressão, e que tem diagnóstico, tem CID e tem tratamento, reconhecimento e tratamento, inclusive medicamentoso. Uma coisa que ajuda sempre, e dentro de todos os papéis e recomendações que a gente dá, é observar os hábitos que a pessoa vem tomando no dia a dia e também a questão da prática de atividade física. Né? Não é porque a gente está aí com toda essa orientação de evitar, de alguma forma, a mobilidade para reduzir o contágio, que a pessoa não possa fazer atividade física. Mas notou esses fatores que a gente falou aí, cognitivos, emocionais, de energia, opa, pode ser depressão. Tem tratamento e tratamento com boa resposta. Então não tem por que a gente negligenciar. Eu levantei, Mariana, 2 trabalhos que foram feitos agora na China, recentemente publicados, só para a gente ver mais ou menos a magnitude. Né? Então, assim, falando de números da ansiedade. Então, eles fizeram ali um questionário com 7.236 pessoas. Esse trabalho está publicado, está no PubMed, é coisa validada. Né? A taxa na população em geral, 35%, depois que passou a primeira onda lá, apresentando sinais e sintomas de ansiedade, 20% de depressão e 18% com insônia. Isso na população em geral. Só para a gente ter uma noção, no Brasil, 10%, a gente é considerado um dos países mais ansiosos do mundo, 10% de ansiedade, e quando a gente vem para a metrópole, para São Paulo, esse número sobe para 20%. Em termos de depressão, mais ou menos aí uns 6 a 6,8%. O que isso quer dizer? Que é natural que depois que essa onda toda passasse, nós pudéssemos ser avaliados, os números de fato vão estar maiores. Quando a gente vai e vê outros trabalhos que foram feitos lá com profissionais da área da saúde que trabalharam no front, então, pessoas que estão ajudando agora ativamente a população, esses números são catastróficos, são muito maiores. Estresse, 71%, depressão vai para 50% em metade dos profissionais, olha o número, metade dos profissionais, enfermeiros e médicos que trabalharam em hospitais de primeira linha com o coronavírus, deprimidos. 44% com ansiedade e 34% com insônia. O que isso aqui fala para a gente? A gente precisa ter mais conversa desse tipo e a população precisa estar orientada em relação a isso.
Eu tenho uma aluna de pós-graduação que eu estou orientando, a Camila, que é psicóloga e vai começar agora a fazer o doutorado dela. A gente vai fazer esse trabalho lá no Hospital do Servidor Público Estadual, avaliando justamente a saúde mental dos profissionais que estão ali na linha de frente, tanto trabalhando em UTI, que o cenário é aquele bem grave que a gente conhece, como aqueles que estão atendendo a população e muitas vezes vai dar uma orientação, vai liberar para casa e tudo mais. Qual que é o objetivo? A gente entender esse número real, palpável no nosso meio e já começar a lidar com ele. Porque a gente sabe que conforme a gente vai falando, vai conversando, a gente estimula uma coisa chamada metacognição e as pessoas vão... É bem essa pergunta que você fez. E aí, como é que eu sei que eu não estou legal e o que eu devo fazer? Porque com isso a gente tende a tomar conta dessa próxima curva que vai acontecer. Né? É meio previsível, né, que vem acontecer. Outra coisa que a gente vem discutindo muito também aqui no site, a gente tenta trazer essa discussão, Fernanda, é que na área, por exemplo, de psiquiatria é mais difícil você ter diagnóstico, né? Depende de outros fatores. É muito diferente, por exemplo, sei lá, você tem uma lesão na pele, você vai lá, olha a lesão, identifica, né? A parte psiquiátrica, neurológica, inclusive, às vezes tem fatores também mais subjetivos, né? E muita gente fica com ansiedade de tentar descobrir o que eu tenho é biológico, né? Até que ponto o estilo de vida está interferindo no biológico. Como se a gente pudesse ser separado em pedaços, né? Isso é físico, isso é só psicológico. A gente é um só, né? Isso é uma coisa que a gente vem dizendo bastante. Que não dá para a gente fazer essa separação tão clara entre o que é só psicológico, o que é só biológico, né? Como se a gente fosse uma coisa só. No entanto, a gente tem visto que tem havido um aumento de diagnósticos de transtornos psiquiátricos, isso já vem sendo notado. E eu queria saber, esse aumento, ele se deve por mais diagnósticos ou porque também tem tido um excesso, digamos assim, de uma patologização, como algumas pessoas chamam, ou as duas coisas, não sei. Eu realmente acredito que é um pouquinho das duas coisas. Por um lado benéfico que eu vejo nessa situação é o seguinte, as pessoas estão com menos preconceito, porque a gente justamente conversa sobre isso, sobre a questão de que a saúde mental e a saúde do corpo físico, na verdade, são quase que a mesma coisa. Pode parecer difícil, né, porque não é de pegar, então você vai lá, faz uma tomografia do cérebro, uma ressonância do encéfalo e não acha lesão nenhuma e mesmo assim o indivíduo tem um transtorno mental. Pode não fazer sentido, né? E muitas vezes fala assim, então isso é psicológico. Mas até mesmo dentro da psiquiatria, da neurociência, quando você vai reduzindo microscopicamente o estudo, você vai perceber que existem sim fatores relacionados com neurotransmissores, com circuitos. A gente sabe o papel que existe dentro dos traumas, tanto físicos como psicológicos. Então, por exemplo, uma pessoa que de repente perdeu uma pessoa muito querida, por conta do coronavírus e fica escutando toda hora nos meios de comunicação, é natural que ela possa entrar dentro de um processo do transtorno do estresse pós-traumático, porque de fato houve uma mudança naquela intimidade microscópica do órgão, apesar de a gente não conseguir ver e palpar como um tumor ou uma fratura no braço. Então, de fato, acontece. Então, um lado, quando a gente vê esse número maior, é porque as pessoas já sacaram isso que a gente está falando aqui e elas não têm preconceito de aceitar isso. Fala, pô, tudo bem, o meio caminho para qualquer terapia mental funcionar é você pelo menos aceitar que, olha, posso ter aqui um diagnóstico e se eu tenho um diagnóstico, então eu vou me tratar. Legal, então você entra num caminho bacana. Existe um outro lado da moeda. Como existem medicamentos e muitas vezes eles são eficientes para aliviar sintomas e para a pessoa ter acesso a esse medicamento, se ela tiver o diagnóstico, tudo faz sentido? Não sei se está me entendendo. Eu vou lá e tomo um remédio que é um ansiolítico e controla a minha ansiedade. Pô, mas você não tem um diagnóstico clínico de ansiedade. Você tem aí algo que é natural, né? Tipo, a pessoa vai ter uma prova, ela vai ficar ansiosa, né? Mas não é por causa disso que ela vai tomar um ansiolítico. Mas ela toma, né? De alguma forma tomou alguma vez ou alguma coisa assim. E aí, então, ela acaba se rotulando ou entrando dentro desse quadro. E por isso que cada vez mais a gente precisa e depende de bons profissionais para separar o joio do trigo. Para a gente não ficar utilizando drogas, né, remédios ou medicamentos para aliviar sintomas. Né? E a gente sabe que tudo tem efeito colateral. Quando a gente via antigamente nos filmes, novelas, né, então o indivíduo chegava em casa, estava estressado, o que ele fazia? Ele ia para o barzinho dele ali, colocava, né, até parecia meio chique, né, colocava um uísque ali,
com ou sem gelo, aí depende da situação. Se a situação fosse muito quente, ele botava gelo. Se ele precisava esfriar, não colocava, né? Mas, na verdade, ele está colocando uma substância para dentro do corpo que vai influenciar o nível do GABA, que é um neurotransmissor, né, que, de alguma forma, ele tranquiliza o cérebro. Nada mais é do que um remédio para uma situação que ele está utilizando, enfim. E a gente tem todo o problema da dependência com álcool e tudo, que não deve ser de forma nenhuma estimulada. A gente estava vendo aqui que um dos remédios mais, o segundo, se não me engano, o remédio mais vendido no país é um benzodiazepínico, né? Que as pessoas tomam geralmente para dormir. Isso não fala um pouco a respeito também da forma como a gente está vivendo? Não só. Porque se as pessoas estão precisando tanto de remédios para dormir, para se manter mais calma, seja o remédio ou outras drogas, outras substâncias, nesse nível de ser um dos mais vendidos no país, isso não diz um pouco a respeito também que a gente está vivendo de algum jeito meio errado, talvez? Eu acho que sim. Eu acho que, Mariana, você tocou num ponto chave, e por isso que eu acho que, assim, se a gente pode ver um lado bom em toda essa crise, é a possibilidade que a gente tem de redesenhar o nosso estilo de vida. Então, sem sombra de dúvida, quando eu consigo ter acesso a um remédio que de alguma forma vai me provocar um alívio imediato ali do que eu quero, eu estou me preocupando em ter uma solução. E estou deixando de lado, ou delegando, ou postergando a necessidade de eu mesmo, né? Eu ser a solução. Então, como que eu posso ser a solução? Pô, se é uma pessoa ansiosa, vamos dar uma olhada primeiro como que você vive nas 24 horas de um dia. Você é uma pessoa que consome nicotina? Você fuma? Você é uma pessoa que consome muita cafeína? Isso são substâncias que naturalmente vão te deixar no estado de mais excitação, e é uma porta de entrada para um estado de ansiedade. Você é uma pessoa que se alimenta com critério, mastiga pelo menos 20, 30 vezes antes de engolir? Ou você come de uma forma voraz na frente de uma televisão, sem prestar atenção no alimento que você está colocando para dentro? Você é uma pessoa que faz atividade física? Ah, mas eu não posso ir na academia. Agora não precisa, porque ninguém pode ir. Você vai ter que encontrar um método dentro da sua própria casa para fazer essa bendita atividade física. Você tem o hábito de ficar quietinho num canto, pelo menos 5 minutos por dia, para prestar atenção nos seus próprios pensamentos? Bom, se você nunca fez isso, é a hora de talvez você tentar experimentar a possibilidade de fazer uma meditação, ou até mesmo de desenvolver sua inteligência existencial e fazer uma oração, conversar com uma energia maior do que a gente mesmo, né? Isso a gente sabe que traz uma possibilidade de equilíbrio, né, emocional, que é algo extremamente importante. Então, assim, quando a gente olha esses remédios que são campeões, e vou te falar, tem esses que deixam a pessoa tranquila e bota para dormir, né? Porque ficar sem dormir, insônia é muito ruim, é muito chato, muito ruim, né? E quando você tem uma solução mágica, você vai. Mal sabem as pessoas que vão pagar um preço caro, ou podem pagar um preço caro por isso. Porque o benzodiazepínico utilizado em situações que não há indicação, eles vão provocar como efeito colateral problemas de memória, enfim, coisas que vão atrapalhar o raciocínio lógico, uma diminuição, na verdade, da capacidade cognitiva que a médio e longo prazo podem até adiantar um processo demencial lá na frente. Então, assim, realmente não faz sentido. É o momento da gente olhar isso. Veja, não para quem não precisa e que não tem o diagnóstico, que aí tem que usar sim, orientação médica é válida. Mas para quem usa dessa outra forma, né? E as pessoas encontram caminhos, não me pergunta como, porque é tudo receita controlada, não é? Mas encontram caminhos. Pô, é uma hora que a gente tem de mudar aí as estruturas e prestar mais atenção na gente mesmo, né? E essa questão do sono, Dudu? Porque muita gente tem reclamado também que tem dormido mal, né? Primeiro alterou muito a rotina, né? As pessoas não têm mais tão aquele horário principalmente quem não tem um trabalho muito rígido, né? Horário para entrar, para sair do trabalho. Isso mexe um pouco na rotina, horário para comer, mudou um pouco o horário de comer, tem criança em casa, não tem, isso tudo altera o sono. E a falta de sono está relacionada também ao aumento desses transtornos, não está? Ah, totalmente, totalmente. Tanto é que muitas vezes a gente não sabe se a pessoa, por exemplo, se ela tem ansiedade e por conta da ansiedade a manifestação clínica é um sono perturbado, um sono ineficiente, com insônia mesmo, com momentos até de sonhos estranhos, né? Ou se de fato ela tem um problema relacionado com a arquitetura do sono e isso causando um prejuízo no dia seguinte. A pessoa que não dorme bem uma noite, é de se esperar que no dia seguinte ela não esteja ali com o corpo dela 100% equilibrado. Então, muitas vezes, a gente tenta primeiro orientar a questão da higiene do sono,
O que a pessoa vai fazer? Você falou muito bem mesmo. Olha, mudou tudo, né? Então, se eu tenho uma super liberdade de trabalhar por quem está conseguindo trabalhar em casa, em home office, porque, enfim, tem essa possibilidade, se a pessoa não se organizar, ela entra numa bagunça, porque acaba trabalhando por meta, por realização de determinada tarefa, e quando vai ver, não respeita os horários da refeição, não respeita os horários que poderia estar tomando sol, mesmo que seja na janela, ou está fazendo uma atividade física, mesmo que seja num cantinho da sala. E quando vai ver, o prejuízo é esse, né? Uma noite mal dormida de sono, que vai se emendando uma na outra de uma forma sequencial. Então, o que acontece? O cuidado todo com o sono, ele é fundamental para que a gente tenha o restabelecimento da função neurológica e para que no dia seguinte a gente possa estar, sim, cada vez melhor, dentro de um padrão de equilíbrio e de saúde. Aqui a gente tem uma pergunta que mandaram para a gente, doutor, que tem a ver com isso. Do Cássio Linhares. Ele está dizendo que ele nunca costumava tomar remédio para dormir, mas agora, diante da queda de renda, de problemas econômicos por causa da pandemia, ele começou a tomar porque ele começou a despertar muitas vezes durante a noite com ansiedade, preocupado com as contas e como ele ia se virar. Isso está sendo uma reclamação constante também, né, de pessoas que têm dormido mal porque acordam muitas vezes com os problemas, com medo. A gente tem aí diante, né, uma crise econômica grave que vai acontecer no mundo inteiro, né? E tem alguma dica para a gente conseguir dormir melhor nesse momento? Acho que assim, a dica número 1, né, juntando até essa resposta com a anterior, que a colocação anterior que você fez, é a seguinte: a gente está meio livre, né, em termos de tempo. Então, em teoria, cada um aqui tem a possibilidade de desenhar o seu ritmo no dia da forma que muito bem entender. Gente, vamos colocar rotina. Rotina. E você pode até criar uma rotina de segunda a sexta e, por exemplo, sábado e domingo, tentar quebrar isso para criar essa sensação mental do sábado e domingo. Que é importante também, né? É importante. Ter uma quebra. A gente está acostumado com isso, né? Veja, chega sexta-feira, sextou. Bom, tudo bem, vamos, não vai ser o mesmo sextou que a gente tinha meses atrás, mas a gente pode sim ir mais ou menos nessa vibe, porque o cérebro gosta que a gente tenha esses pequenos marcos, essas pequenas comemorações, que, enfim, a gente pode tentar fazer. Se vai funcionar ou não, é outra história, mas a gente pode tentar fazer. Então, rotina. Rotina para acordar, rotina para comer, rotina estabelecida para ir para a cama, para dormir. Rotina não é uma regra inquebrável, imutável. Você pode quebrar a hora que você quiser, mas pelo menos se você coloca ali, olha, eu vou acordar todo dia, sei lá, 7 horas da manhã. Pô, acorda, arruma sua cama, toma seu banho ali, se prepara, mesmo que seja para ficar em casa. Cria não vai ficar, pelo amor de Deus, tem gente que acorda e fica com a mesma roupa o dia inteiro, já não arruma a cama, porque vai para a cama, tem aquele pensamento econômico demais, você fala, mas você está se puxando para um canto que, enfim, não é legal, não é próspero, não é bom. Tem o seu café da manhã, depois tem o seu almoço, sabe? Se você puder, e agora talvez dê para fazer isso, pô, tirar aquela sonequinha ali de 10, 15 minutos, aquela que simplesmente se dá aquela pestanejada, aquilo já foi mostrado, tem disso científico que isso melhora a função cognitiva, e depois bota um horário para dormir. Vai dormir que horas? 10 horas? 10 e meia? 11 horas? Não sei. Cada um tem o seu horário. Começa a se desconectar, se desligar, sabe? Seleciona quais são os canais que você pretende ter informação sobre o que está acontecendo, não fica escutando qualquer coisa. Porque nem todas as pessoas têm maturidade, viu, Mari, para pegar qualquer informação. Tem gente que senta na frente da televisão, escuta o noticiário e tudo bem, tipo, aquilo não me abala. Estou vendo o que os camaradas estão falando aí. Agora tem gente que é mais sensível. Então deixa entrar aquela negatividade de uma forma que você fala assim, putz, isso não está fazendo bem, sua vida não vai mudar, você não vai ganhar um emprego da noite de hoje para amanhã, entendeu? E o problema não está acontecendo só para você, está geral. Então, chegou a noite, pelo menos tentar se conectar aí com a possibilidade de ficar num quarto escuro, com tudo desligado, enfim, se respeitar, como se fosse um santuário mesmo, entendendo que aquele momento é muito importante. E se de fato existir aí o diagnóstico de uma ansiedade, uma insônia, uma depressão, alterações que de fato estão incomodando, não deixar de procurar um profissional por qualquer meio que seja. Eu dei aí o caminho do online, mas os médicos estão atendendo, muitos consultórios e clínicas estão com toda a reserva, com toda a orientação especial, porque a gente sabe que isso é importante,
né? E, enfim, e se tratar, né? Mas antes de mais nada, colocar essa rotina. Quando a gente coloca a rotina, existe uma estrutura cerebral profunda chamada hipotálamo, que é a sede do nosso relógio biológico. Você acordou de dia, de manhã, pô, abre a janela, vê a claridade, deixa isso entrar nos seus olhos, na sua retina, isso estimula essa região do cérebro. À noite, tenta apagar todas as luzes, deixa de ficar mexendo em celular, computador, televisão, pelo menos uma hora antes de ir para a cama, porque isso faz com que as suas células também da região da retina fiquem mais tranquilas, estimulem menos o hipotálamo e a glândula pineal lá atrás começa a produzir naturalmente a melatonina, que faz com que você tenha um relaxamento cerebral e tenha um relaxamento do corpo físico também. Então, são essas dicas, assim, bem beabá mesmo, né? Que, assim, as pessoas sabem disso, de alguma forma já tiveram contato com essa informação, mas agora elas estão sendo convidadas pela vida para organizarem isso e entenderem como o próprio corpo e a sua mente funcionam. Legal, doutor. E, ó, tem outra pergunta que acho que vai um pouco na linha dessa coisa do funcionamento do cérebro. Fernanda Campos quer saber se o fato da gente ficar preso em casa muitos dias seguidos se altera o funcionamento do cérebro a ponto de poder induzir algum tipo de transtorno, ela fala que doença, mas enfim, algum transtorno mental, alguma coisa assim, né? Se o fato de ficar dentro de casa muitos dias, com dias iguais, pode alterar o funcionamento do cérebro a ponto de induzir algum transtorno mental. Olha só, o nosso cérebro, ele é um órgão extremamente curioso, né? Ele gasta muita energia e por isso a gente acaba aprendendo rotinas e métodos para gastar menos energia possível, mas a gente é muito curioso. Então, se você imaginar a pessoa ficar privada, né, totalmente dos pequenos prazeres que tinha antes no dia a dia, que é você sair para um parque e olhar para a cara de um monte de gente, mesmo que você não conheça, cruzar um olhar com uma pessoa, ter um sorriso, entendeu? Escutar um comentário, poder sentar num barzinho ali, tomar um café, conversar com um amigo. Sem sombra de dúvida, isso assim, é um desafio e algo que traz a gente para um embotamento. Todo mundo sempre pediu um tempo para si mesmo, mas quando isso vem forçado em dose cavalar, que é o que a gente está tendo, isso pode sim provocar. Então, o que fazer? Organizar a rotina. Organizar a rotina. Então, assim, você precisa colocar atividade física no seu dia, escolha um momento aí de manhã ou de tarde. Não aconselho que seja feito à noite, porque isso vai deixar você com o seu corpo físico muito energizado e depois para dormir vai ser difícil. Não precisa ser atividade física extenuante, sabe? Cria coisas diferentes. Agora é um momento que você pode ler mais livros, você pode assistir filmes diferentes, você pode fazer coisas que usualmente a gente não tinha tempo para realizar. Então, criar esses subterfúgios, já que fisicamente muitas pessoas, de fato, estão dentro de casa e não saem. Eu digo isso muitas pessoas porque a gente que é médico, Mari, a gente sai, a gente precisa ir para o hospital operar. Então, assim, a gente entende toda a situação, mas só essa saída que você dá, encontra pessoas, conversa com pessoas, pô, sua cabeça já fica diferente. Agora, imagina uma pessoa que... Eu fico com muita dó e muito preocupado com as pessoas consideradas com mais risco, principalmente os idosos. Você imagina, as pessoas ficam dentro de casa com medo, sozinhas às ali, vezes. Sozinhas. Fala, gente, é muito difícil. A única coisa que a gente tem como caminho, e eu acho que mais do que nunca a gente precisa utilizar, é a tecnologia. Porque hoje em dia aqui você entra aqui, você tá, muitas pessoas aqui assistindo a live, aqui conversando, estão escutando uma coisa diferente, mas a pessoa também pode ver fotos do mundo inteiro, ver filmes diferentes, acessar canais de comunicação diferentes e meio que dar uma enganadinha no cérebro durante esse período, já que eu não posso sair, ir para uma praia, eu posso ver um vídeo ali de um campeonato de surf bem bacana, ou de um show que foi feito na praia, né? Ou até visitar virtualmente o Havaí, por que não, entendeu? E assistir filmes assim. A gente precisa utilizar a nossa criatividade, senão a gente entra nesse processo que ela falou aí, e de fato é uma porta de entrada para descompensar males maiores. E criança, doutor? Porque tem umas perguntas aqui sobre criança, né? Por exemplo, a Paula Santos está perguntando, meu filho tem ficado muito tempo fechado no quarto, sozinho, ou jogando no celular, ou mesmo quieto. Eu posso, como saber se ele está desenvolvendo mais do que ele costuma ficar, né? Como saber se ele está desenvolvendo algum transtorno, se isso é depressão, se não é? As pessoas estão muito preocupadas com as crianças também, né? Que têm ouvido de alguma forma as notícias, né? Que chegam a elas de alguma forma, né? As crianças são um capítulo à parte, porque existe uma preocupação muito grande do que pode acontecer com elas a longo prazo. Agora,
Por outro lado, a criança, principalmente a criança, até a pré-adolescência, ela respira muito a atmosfera emocional e psíquica que existe em casa, proporcionada pelos adultos. Então, é um momento desafiador mesmo para os pais e cuidadores e para quem é responsável de crianças, porque assim, a gente tem que funcionar como filtro. A gente precisa conversar sobre o que está acontecendo, precisa ensinar os cuidados, mas de fato tem que ficar muito atento, né? Eu acho que uma palavrinha chave para todas as situações é estabelecer rotinas, né? E a gente tem que ter uma certa flexibilidade. Se eu também não estou conseguindo oferecer um entretenimento interessante para a criança, e eu sei que não é legal ela ficar muito tempo, por exemplo, no digital, então que eu organize momentos do dia em que ela possa ficar, porque ela fica feliz naquilo, lógico, você monitorando, mas que organize coisas analógicas para fazer com ela também. Então, jogo de tabuleiro, agora é o momento de fazer isso. Então tem dama, xadrez, banco imobiliário, nossa, tem tanto jogo bacana, bingo, jogos que você possa você mesmo se divertir com o seu filho, mas entendendo sem culpa que talvez se ele quiser ir um pouquinho mais para o eletrônico, entendendo com um caráter de excepcionalidade, né? Porque até a gente que é adulto faz isso também, vá, mas fica atento, porque muitas vezes a criança ela sofre calada, se ela não está entendendo as coisas, ela pode ficar mais irritadiça, então às vezes a gente tem que estimular assim a fazer uma coisa mais física. Existe um tipo de ansiedade que é muito comum na infância e preocupa muitas pessoas, talvez seja até a primeira causa de ansiedade, que é aquela ansiedade relacionada com a separação, quando a criança vai ter que ficar um pouquinho distante do pai e da mãe, né? Ou vai ficar na escola, ou os pais vão sair. E a gente fala assim, puxa, então agora, em teoria, vai ficar grudado com o pai e com a mãe e esse problema não vai existir. Mas não tem jeito, né? É que nem cobertor, você tampa a cabeça, aparece outro problema ali. Então, assim, tem que ficar atento às crianças. Começou a comer esquisito, dormir esquisito, ficou muito calado ou ficou muito irritado. Veja, não é uma hora de você tentar ser muito disciplinar, né? Eu digo reforço negativo. Hora de ficar um pouco mais calmo, realmente estabelecer um diálogo, respeitar limites, né? Os mais próximos da adolescência ali, ou até mesmo adolescentes, eles já se comportam quase como adulto. Então, às vezes, vão querer ficar um pouco mais quieto mesmo, e até aí tá tudo bem. E os pequenininhos, a gente precisa ficar atento com isso, porque se a gente está preocupado que eles estão muito no canto, muito calado, então que a gente provoque coisas, e eu acho que assim, esse lance de jogo de tabuleiro, que é coisa que entretém todo mundo e pode ser uma coisa legal mesmo, né? Tem que ser divertido também para o adulto, senão fica muito maçante, né? Eu acho que é uma boa rota de fuga e algo bem interessante para acontecer, assim como artes também, sabe? Então, consegue aí uma argila para modelar, vamos pintar quadro, vamos ler poesia junto, fazer coisa diferente. E essa questão da mortalidade, que é muito difícil, até para os adultos, para as crianças também, né? A gente ouvir notícia, né, de não sei quantos mortos, às vezes perde parente, perde conhecido, e risco diante da própria vida, né? As crianças estão percebendo que há uma doença potencialmente, né, fatal, e o cérebro das crianças tem condição de compreender isso na criança pequena? Olha só. A criança tem condição de compreender qualquer coisa desde que o adulto explique ipsis literis o que está acontecendo. Agora, como explicar isso? Eu acho que assim, é um momento de muita delicadeza. Quando a gente pega a saúde mental, nós sabemos que assim, quando o indivíduo tem pai ou mãe ansioso ou com depressão, a chance dele ter ansiedade e depressão aumenta. É fator de risco. Quando existe um fator estressante real, né, a criança sofre bullying, é abusada sexualmente, vê briga dentro de casa, separação, divórcio, discussão, existe um fator maior de risco para, de alguma forma, acometer essa criança. Então, assim, como transmitir essa informação? Eu só vejo um caminho, é mais ou menos o que a gente tem de consenso hoje em dia em relação à educação sexual. Você vai falar para a criança de acordo com a necessidade e curiosidade dela. Né? Infelizmente aqui, gente, os adultos vão ter que bater no peito com força aí e segurar a onda se não quiser machucar e traumatizar essas crianças de uma forma desnecessária. A criança, principalmente numa situação que ela sente como estressante, ela abre os poros da percepção e acaba absorvendo tudo. Então, assim, precisa explicar que é grave, precisa explicar que tem toda a questão de saúde, né? E imagina uma pessoa que perdeu
uma avó, um avô e não pôde fazer o processo de luto de forma adequada. Enfim, se você for explicar com muito detalhe, com muita riqueza, com muita dureza, com muito sofrimento, você vai machucar essa criança e pode ser difícil de você conseguir trazê-la de volta. Então, explicar com delicadeza mesmo, não deixar de explicar. E as perguntas vão surgindo naturalmente. E assim, olha, a gente sabe como cada veículo de comunicação traz informação. Então, você colocar um pouquinho de censura dentro de casa, eu acho que faz todo sentido. Você tem ali um veículo que realmente ele é desesperador, deixa a criança fora disso aí, ela não vai conseguir absorver tudo, exceto a histeria da comunicação em massa, trazendo algo que não vai mudar na vida dela ali a curto prazo, né? Mas só aquele fantasma que fica por trás. E um pouco também sentindo a curiosidade da criança, né? Porque a criança também, quando quer saber, geralmente ela pergunta as coisas, né? Eu acho, como o sexo, né? Muitas vezes pai e mãe fica preocupado. Ai, mas se ele me perguntar aquilo, o que eu faço? Ué, você explica. Só que assim, explica exatamente o que a criança perguntou. E muitas vezes não tem desdobramento, porque ela está construindo ainda como se fosse, e isso está acontecendo com as crianças em relação à pandemia também, como se fosse um quebra-cabeça. Então, o que acontece? Ela vai pegando peças e vai entendendo. Puxa vida, não estou indo para a escola. Olha, eu estou tendo aula online. Né? O que tem de bom, o que tem de ruim? Tem ruim porque eu não vejo meus amiguinhos e não vejo o professor. O que tem de bom? A mamãe e o papai estão mais perto de mim aqui. Então, assim, ela vai entendendo aquele negócio ali e aquelas trocas e realidade. Então, às vezes, ela só quer uma informação para entender. Pô, então quer dizer que pode morrer mesmo, é por isso que a gente está fazendo tudo isso, e morrer significa que eu não vou nunca mais ver a pessoa? Ok, você explica aquilo ali, dá o quadradinho ali, a pecinha do quebra-cabeça que ela precisa, e acabou, sem aumentar e sem diminuir. Agora, só para a gente meio encerrar, a gente tocou no assunto de suicídio e acho que é importante a gente dar umas orientações, né? Sempre que a gente fala em suicídio, inclusive a OMS recomenda, né, para nós jornalistas, sempre que a gente aborda esse tema, a gente dá orientação para quem está passando por tem alguma ideia suicida ou conhece alguém que esteja passando pelo risco de cometer suicídio. Queria saber isso. Uma das coisas que a gente tem falado bastante para nunca subestimar, né? Que as pessoas geralmente falam, ele só ameaça, ele não tem coragem, ele está falando isso para chamar atenção, né? E depois, muitas vezes, pode até ser que a pessoa não cometa suicídio, mas muitos cometem e essa pessoa está em risco. Queria que você falasse um pouquinho disso, como ajudar alguém que esteja passando por isso, ou se a pessoa mesmo estiver passando, o que ela deve fazer? Então, a gente tem vários caminhos, né? O caminho que acaba sendo mais favorável e, assim, orgânico e natural é conseguir estabelecer um diálogo sincero sobre isso, né? Talvez a pessoa não tenha forças para pedir ajuda, porque talvez o indivíduo, quando está nessa situação, ele realmente não vê mais sentido em nada e aquilo acaba fazendo muito sentido para ele, né? O término da vida, algo assim. Então, ter a sensibilidade em volta. A primeira coisa é a gente abaixar as armas que a gente tem em volta. E não adianta você chegar para uma pessoa e falar, ó, reaja, né? Não seja covarde, ou não faça isso, não. Reconhecer carinhosamente. Muitas vezes, para quem está sozinho, a gente sabe que tem o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, que faz um trabalho gratuito incrível e você pode acessar pelo telefone e conversar com pessoas sobre isso. É algo que eu só vejo esse caminho, o reconhecimento amoroso da situação, por quem está em volta, deixar uma ponte aberta de diálogo e entender que os psiquiatras, profissionais que muitas vezes também estão na linha de frente, porque muitas vezes o indivíduo, antes de cometer o suicídio, ele deixa sinais, sabe? Então, ou procura serviço de saúde, ou ele deixa mensagens, ou ele começa a passar informações de que tudo aquilo não faz mais sentido, que é preferível deixar de estar vivo, né? Então, assim, não menosprezar essas informações e de forma profissional mesmo, procurar ajuda, né? Profissional, eu digo, ó, reconheci que está fugindo aqui do controle. Então, vou procurar, sim, um médico especialista, vou procurar um caminho, de fato, tradicional para evitar um mal maior. Porque, sim, existem estratégias, inclusive medicamentosas, que conseguem ter impacto, mas para isso essas pessoas precisam ter acesso aos profissionais que tratam. E no nosso país, eu falo muito do CVV porque eles fazem um trabalho realmente incrível, entendeu? E a gente sabe que instantes antes ou momentos antes, a pessoa que às vezes está ali, né, nessa situação
enfim, que não é legal. Ela, se tivesse uma ponte, uma comunicação, ela postergaria aquilo. E assim como existe a questão da fissura, do vício, que dura alguns instantes, muitas vezes aquele momento, ele também vai embora temporariamente, o que dá tempo da gente pescar essa pessoa e oferecer um tratamento para que ela não, enfim, não se prejudique, né? Uhum. Só lembrando aqui que o telefone do CVV é 188, então fica com esse telefone aí. Agora, para a gente terminar mesmo, estou conversando com o doutor Fernando Gomes, a gente está falando um pouquinho de ansiedade e depressão na pandemia, além de manter rotina, né, que acho que isso é bem importante, né, ter um horário para acordar, horário para as refeições, para atividade física. Quais outras recomendações para a gente segurar a saúde mental, ficar em dia até passar esse período que vai passar? Olha só, a gente pensa muito, como eu falei para você no começo, na questão da inteligência emocional, né? Que basicamente é você gerenciar essa expectativa que você sabe que se vai passar, então se eu fizer as coisas aqui conforme combinado, talvez eu tenha um desfecho melhor ali na frente, né? Como a gente não tem esse horizonte concreto e real, ou seja, não vai ser um dia X que vai tocar um sininho na rua e a gente vai poder sair na rua num grande carnaval se abraçando e beijando, esse tipo de inteligência sozinha, ela não funciona. Ela é um recurso, a gente vem aprendendo isso através dos coaches, né, do que é passado aí através dos livros de autoajuda, mas eu só vejo um caminho. A gente precisa estimular outros tipos de inteligência agora e ter abertura para isso. Então, a inteligência intrapessoal. O que é inteligência intrapessoal? É essa habilidade que a gente tem que desenvolver de conversar com a gente mesmo. É o momento de rever valor. O que de fato importa? Importa você ter dinheiro, liberdade, sair aí comprando coisas que você sabe que nem vai te trazer tanta felicidade? E a gente fica que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo? Acho que não, né? Eu acho que esse momento faz esse convite. Ou então outras coisas, né? O que vale mais para mim? Puxa, agora que eu estou aí com dificuldade de poder encontrar meus pais pessoalmente, pô, eles valem demais. Então é justamente isso que eu vou querer ter bem reforçado depois. Então esse estímulo da gente conversar sem medo, e provavelmente a ficha caia para muitas pessoas. Pô, não estava agindo legal, quantos anos eu gastei, a felicidade estava bem aqui, eu procurando ali em outro lugar. E a outra inteligência é inteligência existencial, que é essa habilidade que pessoas como, por exemplo, o Dalai Lama, o Papa, os pastores, Chico Xavier, enfim, pessoas que se preocupam com a transcendência, né, com essa grande pergunta, que na verdade, assim, ó, a pandemia, ela traz para a gente aqui uma pergunta que o mundo se engana a todo momento porque é confortável se enganar. Pô, o que acontece depois que a gente morrer? A medicina, com todo o arsenal científico que tem, ela não resolveu esse problema. A gente sabe que todo mundo morre, independente de qualquer coisa ou qualquer doença. Até de velhice mesmo o indivíduo morre. Ou seja, o que acontece depois desse processo? Ou para que tudo isso? Né? Essa minha experiência que surge quando eu começo, eu tenho o meu nascimento e termina quando o meu coração, meu pulmão deixa de funcionar, para que serve isso tudo? Então, sem medo, a gente vai precisar, a gente é convidado a meditar sobre isso. Né? Muitas pessoas já assumem essa resposta de uma forma natural, através da religião, que já praticam ou acreditam, e outras pessoas que nunca pensaram sobre isso, porque sempre foram deixando para lá. Então você fala assim, você é ateu? Não. Você é agnóstico? Não. Você tem religião? Não, eu tenho uma lá que meu pai e minha mãe mandavam eu ir lá, mas também para mim tanto faz.com. Fala, pô, peraí, você está num momento que assim, é justamente sobre isso o que a gente é convidado a pensar, a refletir. E eu acho que esses dois caminhos de interiorização são, na verdade, a solução para a gente manter a nossa saúde mental e a nossa sanidade. Eu não estou falando que o caminho é fácil, mas o caminho é por aí. Qualquer coisa diferente disso vai levar a gente à histeria, vai levar a gente a ficar buscando solução onde não existe, e a tendência é justamente essa que a gente quer evitar. Ansiedade, depressão, insônia, estresse, e não é esse o caminho. A gente tem visto aqui muita gente dizendo que tem bebido muito, né? É outra preocupação, né? Que você abuse de substâncias listas e listas, enfim, né? Porque realmente o ser humano é o único que tem consciência da morte, né? O cachorro não sabe que ele vai morrer, o gato não sabe, o ser humano sabe e a gente procura não pensar nisso e de repente a gente está numa situação que está todo mundo pensando.
E eu acho o seguinte, Mari, a gente tem feito isso muito bem durante muitos e muitos anos, décadas, gerações, mas quando a gente é convidado para fazer isso, as coisas ficam mais sérias, né? Então, assim, a nossa geração aqui nunca experimentou estar participando de uma pandemia, de uma guerra. Você De uma imagina quem guerra. nasceu, a gente estava falando sobre isso ontem, quem nasceu em 1900, pô, teve gripe espanhola, teve quebra da bolsa, teve Primeira, Segunda Guerra Mundial. Foi uma turma que foi malhada pela vida, né? Para a gente está sendo uma situação muito diferente. Então a gente começa a prestar atenção, na verdade, nos fundamentos da vida, né? E quem fugir disso vai tender a ter uma evolução mais frágil aí. E para a gente ficar forte mesmo, o caminho é a gente se fortalecer como indivíduo. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Fernando, por ter mais uma vez conversado com a gente. Espero que venham outras. Sim, com E certeza. é isso. Quinta-feira que vem eu tô de volta às 6 horas aqui. E muito obrigada mesmo, a gente agradece aqui em nome do portal. Obrigada, gente. Ok. Até mais. Beijo, Beijo. tchau. Tchau.